Parece que não está saindo o som. Tá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar a nossa reunião, primeiramente convidando o nosso companheiro que irá fazer o estudo da noite, o Márcio Garcia, lá de São José do Calçado, do Centro Espírita Mária Franco, né? Pode ficar aqui, Márcio, se quiser. Nós vamos ler uma mensagem de preparo do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Mais dia ou menos dia, o sofrimento chegará ao teu coração, pois que ele faz parte dos fenômenos da vida em progresso. Sem a sua presença, a soberba, o despotismo, a agressividade se fazem insuportáveis. Porque o homem ainda não entende a voz suave do amor, defronta a aflição que lhe lima as arestas e o persuade à reflexão ao bem. Às vezes, o indivíduo reage, blasfema, esperneia e termina por ceder, única maneira de liberar-se. Desta forma, não te rebeles ante a dor, piorando a tua situação e desgastando-te inutilmente. A aceitação dinâmica, isto é, a transformação do sofrimento em experiência, realiza o milagre do êxito, né? Então, Joana vem nos falar aqui que a aceitação, né, dos problemas, das aflições, da dor, é o que nos libera. Enquanto a gente não tem essa aceitação, o sofrimento se torna sempre maior. Então, fica essa mensagem para que a gente possa se harmonizar nesse momento, que a gente agora possa fechar nossos olhos, relaxando o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, colocando na nossa tela da nossa mente a figura do meio nazareno, nosso Mestre Jesus. Te rogamos, Mestre Jesus, que nesse momento interceda junto ao Pai Celestial pela nossa reunião, que possamos todos estarmos harmonizados, com os nossos corações tranquilos e a nossa mente voltada nesse momento somente para as lições que aqui iremos receber. Que possamos, nesse tempinho que aqui estamos, deixar as nossas aflições de lado um momento, para que possamos, através dos conhecimentos novos que iremos ouvir aqui, levar para os nossos lares, para o nosso dia a dia e refletirmos e realizarmos coisas melhores. Te rogamos em especial, Senhor, pelo nosso companheiro Márcio, que irá fazer o estudo da noite. Que ele receba no mundo espiritual as boas intuições. E assim, Senhor, colocando a direção da nossa reunião em tuas mãos, te pedimos nesse momento a permissão para iniciarmos mais uma reunião doutrinal em nossa casa. Que assim seja. Então, gente, eu vou passando para o Márcio, né? Lembrando que esse mês é o mês da família. Então, todas as nossas palestras das sextas-feiras desse mês, elas terão como tema algo voltado à família, tá? Então, é muito importante, né? Que a família é o nosso núcleo maior, que a gente possa aproveitar bastante. Eu vou passar para o Márcio.
dessa casa cheia, vitalizada. Né? Agradecendo a Neide pelo convite, né, de estar aqui. Então, como a Neide tinha antecipado, a gente vai falar hoje do papel dos pais como guias espirituais. Como ela havia dito, esse mês, né, o centro coloca a família em primeiro lugar, em parte, né, pelas comemorações de Natal, que também a aproximação do nascimento de Jesus favorece, né, isso nas religiões de modo geral. Então a gente começa com algumas definições sobre família para que a gente entenda, né, o papel dos pais nessa função de guiar os filhos. Né? E há aqueles também que não têm filhos, mas mesmo esses a gente espera, com o tema de hoje, mostrar as posturas que Deus, às vezes, como pai, coloca na vida da gente, e como filhos, que também permita que a gente consiga entender melhor as atitudes que os nossos pais tiveram, né? E suas intenções nessa função de guia para cada um de nós. Esse tema que a gente vai tratar essa noite, o estudo, ele é baseado, curiosamente, coincidentemente, e não coincidentemente, claro, Joana de Anjos, né, na obra Constelação Familiar, com algumas notas também de nossos filhos são espíritos, de Manuel Hermínio de Miranda. Então, vamos lá. A família é tida na doutrina espírita como a base da sociedade. Ela é, dentro da sociedade, na nossa divisão societária, a primeira célula de recepção do indivíduo no mundo material. Então, ela é, como sociedade, a base, e dentro do espiritismo também, ela é a base da reeducação dos espíritos. Né? É o alicerce de Júnior, sobre o qual a sociedade se edifica, e é o primeiro educandário dos espíritos. Então, boa parte dos valores que a gente tem hoje, a gente deve a essa renovação que a nossa família nos trouxe quando a gente voltou aqui. Né? E esse educandário, né, o posterior à família, ele tem por função fazer com que desabrochemos as potencialidades que a gente tem e, ao mesmo tempo, estreitar esses laços de amor que a gente nem sempre conseguiu estreitar em outros momentos, além, né, de refazer os nossos débitos e etc. Então, esses espíritos que nos são confiados, Manuel Hermínio lembra, que já são embalados em corpos que nós, como pais, proporcionamos, eles não são, entretanto, criados por nós. Né? As outras religiões cristãs acreditam que ao criar o corpo, uma nova alma é criada. Dentro do espiritismo, o que a gente sabe é que os corpos a gente até consegue criar, mas as almas, elas são criadas pelo Pai. E a gente recebe esses espíritos não para criá-los, mas para reeducá-los. Os espíritos, então, eles não estão vivendo agora, eles estão revivendo, eles estão renascendo. E renascer aqui é uma palavra com um sentido duplo, porque o espírito, quando volta, ele espera renascer também, não só na carne, mas também no espírito. Ou seja, renovar as suas disposições, acertar o seu caráter, às vezes. Então, os pais, eles têm a função primordial, você tem que, nesse primeiro momento, a família como um todo, né, de não só receber esses espíritos, mas reeducá-los, fazer com que eles renasçam, ou seja, oportunizar, a família tem essa função, oportunizar novas experiências aos seus filhos, ou seja, a cada um de nós aqui. É uma oficina permanente onde se caldeiam sentimentos e emoções, proporcionando correta direção e orientação segura. E vale lembrar que a família nos é definida no nosso planejamento não só por afinidades, mas também por desafinidades. Não só por alegrias, mas também por necessidades. Então, o que a gente recebe na família não são as pessoas que a gente gosta mais às vezes. São aquelas que têm uma capacidade maior de reformar o nosso caráter. Então, é comum que a gente encontre alguns familiares que a gente desafie. Em geral, são normalmente esses que vão ter uma parcela de educação maior. Porque é esses os difíceis que vão permitir que a gente renove as nossas disposições. Repense o trato com o outro. Porque eu, às vezes, não tenho que fazer isso com um colega de trabalho.
mas na família eu topo com a criatura com frequência. Né? No ambiente de trabalho eu posso mascarar, esconder isso, mas na família não. Eu preciso conviver com essas criaturas até 15, 18, 20, hoje, né, até os 30 anos. Então, são as criaturas com as quais eu preciso me afinar, me reconectar. Por isso que a convivência familiar é, em geral, uma coisa difícil. Porque o objetivo da família não é, como eu disse, oportunizar uma família alegre. Não é unir aqueles que você ama só. O objetivo da família é trazer junto as pessoas que vão favorecer o melhor possível ao nosso progresso. Então, tem que ter um pouco de sal e tem que ter um pouco de açúcar. E um pouco de amargo, né? Também. Vale lembrar, Joana fala aqui, a falência, a aparente falência, que a gente vê muito hoje, né? O número de matrimônios diminuindo, os números de outras formas de relação surgindo, nem sempre tão coerentes, né, de acordo com a doutrina. E essa aparente falência do matrimônio, Joana diz que não é uma falência da família em si. A gente pode argumentar que são famílias desestruturadas, porque são configurações familiares que não são as tradicionais ou as ideais, mas na verdade o que a gente sabe na doutrina é que a falência da família, ela não é uma falência originada da família. É uma falência originada no caráter e no senso moral nosso, que a constitui. Né? Então, essa falência, ela não surge na família. Ela aparece ali, talvez de maneira mais visível, mas ela surge antes. Na forma como a gente escolhe os parceiros, às vezes, sem considerar as paixões que eles carregam. Às vezes a gente está só preocupado com as nossas paixões. Né? Mas eles carregam paixões, carregam dificuldades, e nem sempre a gente tem maturidade quando define um parceiro, uma parceira, para dividir, né, a nossa existência. Nem sempre a gente tem como objetivo construir um lar edificado. Às vezes a gente precisa ter alguns relacionamentos desastrados para que a gente consiga entender a importância de conectarmos com pessoas que tenham o mesmo objetivo, que tenham uma mesma linha de pensamento, mesmo que tenham uma visão religiosa distinta. Então, a gente acaba escolhendo criaturas, diz Joana, mais preocupadas com as nossas paixões, com os nossos desejos materiais, nossos objetivos, do que necessariamente com o objetivo de formar um lar, de receber espíritos, de educá-los. Ou seja, a gente ainda, como criaturas, né, naturalmente no mundo de provas e expiações, ainda não tão aperfeiçoadas, a gente acaba começando às vezes um lar, uma família de maneira desastrada. Então, o que a gente vê às vezes como consequência é essa aparente desestruturação das famílias. Então, essa desestruturação é mais em virtude do nosso caráter, das nossas dificuldades, do que a família de fato tem para oferecer. Quando o homem procria com responsabilidade, atinge um dos momentos clímax da existência. Né? Especialmente quando se torna consciente do que significa ser pai e ser mãe. As mães normalmente têm isso com muito mais visibilidade, né? Mas receber uma criatura, gestá-la, é uma experiência que modifica totalmente o espectro da mulher. Né? Seja ela mãe, seja ela uma segunda ou terceira gestação, ela sempre vai ter, a mãe sobretudo, e especificamente a mãe, porque ela, dentro do que a gente aprende no Espiritismo, ela envolve essa criatura que vai nascer, esse perispírito, né? Ela envolve essa criatura dentro da sua própria atmosfera vibracional. Então, ela não recebe só um corpo de informação, ela recebe uma alma, ela envolve, ela abraça essa alma até que ela tenha condições de sair e ter um corpo autônomo. Então, isso é uma experiência que, se bem compreendida, transforma a vida das pessoas. Transforma o casamento, inclusive. Nem sempre, de novo, a gente tem maturidade para entender as transformações que essa responsabilidade, que é receber uma alma, um filho de Deus no mundo, o que isso vai implicar? A renúncia que isso vai implicar, a necessidade de abnegação,
a necessidade de prover o necessário para o corpo, e mais difícil ainda, prover as necessidades que aquele espírito carrega. São espíritos que, como a gente viu, não estão nascendo agora, eles não nascem uma folha em branco. Eles nascem com suas aptidões, com suas dificuldades, com defeitos. E esse primeiro momento da infância é fundamental para que a gente corrija alguns desvios de caráter que o espírito já traz por si, né? na sua condição e nas vidas anteriores. Como a gente falou, a família ela propicia encontros, desencontros e reencontros. Né? A gente vai receber essas pessoas. Naturalmente, a gente tende a ter mais afinidades na família do que desafinidades, mas elas estão ali para nos mostrar, talvez como essa primeira célula da sociedade, que a gente vai encontrar o diferente, o difícil. Isso vai exigir de nós, como exige da nossa família, uma postura de acolhimento, de respeito, de equilíbrio, de valorização dessa criatura que, por menos que a gente entenda, a gente precisa conviver, a gente precisa respeitar. Então, essa família vai receber espíritos dos mais variados graus. A gente vai ver nas famílias espíritos altamente espiritualizados, pessoas que têm uma bagagem espiritual muito forte, como a gente vai ver espíritos moralmente atrasados. E eles nascem justo dentro do seio familiar, justamente para que essas dificuldades que ele já vem trazendo sejam sanadas. Então, nós somos, como pais, os primeiros responsáveis pela reforma do caráter das crianças. Ah, mas eu não sou pai. Pois é, mas Deus é. Então, se você não se encontra como pai nessa situação, ou como mãe, perceba que você também é filho. Então, você está sendo colocado na família, pelo planejamento, né, por Deus, pelo mundo espiritual, com esses mesmos objetivos. Carregamos nossas dificuldades, temos problemas de caráter, temos afinidades e potenciais. E Joana diz que nós não temos defeitos, nós temos potenciais não desenvolvidos. Eu não sou uma criatura egoísta, eu tenho uma caridade não desenvolvida. E a família é o primeiro ponto onde a gente pode começar a fazer isso com alguma segurança, no ambiente controlado, idealmente entre pessoas que nos amam, nos acolhem, nos recebem. Como a gente falou, no seio da família é mais fácil nos recuperarmos uns aos outros. Por que é mais fácil recuperar os espíritos na família? Primeiro porque os bebês nascem extremamente dependentes. Um bezerro, ele já se levanta sozinho quando nasce. A criança leva meses para conseguir ficar de pé. E todo esse tempo, dentro do que a gente conhece da literatura espírita, é justamente para favorecer o afeto, a integração desse espírito. E é justamente nessa fase que o espírito é mais suscetível de mudar. Cientificamente a gente sabe que o cérebro das crianças é muito plástico, é muito móvel. Ele consegue se adaptar e tem uma facilidade de aprendizado absurda. As crianças aprendem língua portuguesa, olha só que absurdo. Elas falam com muito pouco tempo. Então, e é uma língua que se você vai tentar aprender depois, é muito difícil. A gente vive isso no segundo grau, né? Quando você vai lidar com as regras e tudo, é muito difícil. A criança aprende vendo você fazer, ouvindo você falar, observando os gestos que você faz, os movimentos que você faz com a boca, ela consegue reproduzir o seu som. Então, são criaturas extremamente inteligentes. E a misericórdia divina nos encaminha essas criaturas com essa plasticidade, com essa facilidade, justamente para ficar mais fácil o trabalho de recuperar esses espíritos da parte dos pais. Então, é uma oportunidade que a espiritualidade nos dá de corrigir essas coisas. E se, quando eu sou o necessário de ser corrigido, porque todos precisamos, né, de ajustes, de correções, de acertos, fica mais fácil eu captar isso, eu observar esses exemplos, eu perceber como a minha mãe faz, como ela cuida, como o meu pai faz, como ele protege. Então, essas coisas permitem que a criança, além de aprender com o que você fala, aprenda com o que lê, com o que escuta, com as atitudes, com os gestos. Então, é o melhor momento possível para a gente recuperar os espíritos, enquanto eles dependem de nós.
nessa introdução de família, Jonas termina dizendo que a família deve ser formada por sentimentos de afetividade sem preguiça e de disciplina sem rigidez. Então, é preciso ser filho, né, sem ao mesmo tempo ser duro. É preciso dar amor sem ao mesmo tempo substituir as iniciativas da criança pelas minhas, sem substituir as ideias da criança pelas minhas. Né? Então a gente tem como pais que achar um meio termo, nem rígido demais, nem permissivo demais, nem equilibrado, nem amor demais que priva a criatura das próprias experiências e nem desprendimento demais que vai levar a criatura a uma vida desastrada, de muitos erros, de muitas falhas. Mas para falar de... Então a gente vai, já que a gente falou um pouco de família e por que dela existir, para que dela existir, a gente vai falar um pouco das responsabilidades nossas como pais, né? Ou a gente pode olhar ao avesso e enxergar isso como as nossas responsabilidades como filhos, né? Gibran, um autor libanês, ele diz o seguinte: seus filhos não são vossos filhos, são filhos e filhas da ânsia da vida por si mesmo. Eles vêm através de vós, mas não de vós. Embora possam viver conosco, não vos pertencem. Podeis dar-lhes o vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, porque elas moram na mansão do amanhã que vós não podeis visitar. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora os dias passados. Isso aqui é exatamente o resumo da nossa função como pais. Receber os espíritos e lembrar que eles não nos pertencem. Isso é uma dificuldade que a gente percebe, seja como filhos ou seja como pais, de saber a hora de desprender, de soltar. Soltar de novo com esse meio termo, sem soltar demais para que a criatura caia e ao mesmo tempo sem segurar a mão demais para privá-la das próprias experiências. É um limiar muito difícil de se conseguir. E é onde normalmente a gente às vezes fala. Ou você quer, e vamos lembrar, qual a ideia da encarnação? Dotar a criatura de experiências. A vida existe, o mundo existe. Essa casa existe para oportunizar experiências. A vida existe para que tenhamos experiências. O planeta existe para que sejamos educados. A Terra é uma escola de educação de espíritos. E ela existe porque nós, espíritos, existimos. Não faz sentido eu criar uma escola se eu não tenho crianças. Por isso, o mundo foi criado. Tudo isso é construído para que sejamos educados, para que a gente progrida, para que a gente se aperfeiçoe. Então, quando a gente recebe o Espírito e eu faço a criança como eu, agir dentro do que eu quero, fazendo o que eu quero, ela não tem a sua própria experiência. Eu preciso dar essa oportunidade aos meus filhos. Você está dizendo, Márcio, para a gente soltar no mundo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é preciso saber a hora de prender, de manter o seguro, e é preciso saber soltá-lo para as experiências que ele tem direito de ter. Qual é a idade disso? Não sei. Vai depender da responsabilidade do espírito. Alguns espíritos são mais fáceis de acreditar, têm uma índole mais fácil de ser direcionada ao bem. Outros vão exigir um controle, uma disciplina, sem rigidez, maior. Então, vai variar de espírito para espírito. Como que eu sei, Márcio? Você não sabe. Você descobre. E como você descobre? Conhecendo aquele espírito que está ali. Olhando as suas inclinações, olhando onde normalmente ele era. Então, a tarefa dos pais começa com a autopreparação. Quem é pai ou mãe, por mais que a gente às vezes esteja num relacionamento estabilizado e você resolve ter um filho, programa, quando você descobre a gestação, você toma um susto. Meu Deus, não era para agora, ou não era para esse mês, eu não estava esperando. Você queria, você esperava, mas no fundo é um choque. Por quê? Porque a gente tem que se preparar, a gente sabe que a vida vai mudar. Não é a mesma coisa. A minha esposa reclama que nunca mais ela dormiu direito. O sono não é a mesma coisa, fica mais leve. Toda hora, às vezes à noite você se pega olhando se a criança está com febre ou não. Então,
toda a estrutura, às vezes, corporal, mental da criatura muda em virtude dessa necessidade. Então, a primeira tarefa dos pais, preparar-se. A gente costuma dizer que o ditado popular diz que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Não tem curso para isso. No plano espiritual tem, pelo que dizem, né? Mas a gente volta com essas ideias e tudo, mas você vai ver como é no dia a dia. Então, como a gente se prepara? Dotando o nosso espírito de valores. O que eu quero transmitir a esse espírito? E de novo a gente se lembra, não são seus, são filhos de Deus. Qualquer outra religião cristã, você tem a obrigação de criar os filhos para o mundo. Que a gente estuda, cria os filhos para o mundo, para ser um elemento na sociedade. A gente, além dessa responsabilidade, a gente tem a responsabilidade de criar o filho para a eternidade. Eu não estou recebendo um espírito aqui num recorte isolado. Eu sei que ele traz experiências, eu sei que ele tem uma bagagem, eu sei que ele não é uma folha que eu posso mudar o que eu quero. Entretanto, eu sei também que a caminhada dele não vai acabar daqui a 70, 80, 100 anos. Ele tem uma encarnação seguinte. O que torna a nossa responsabilidade maior, porque, eu não estou criando o meu filho, estou criando um filho de Deus. Segundo, eu estou criando uma criatura, não é para viver 70 anos na sociedade, é para a encarnação seguinte. Eu tenho que dotá-la de valores para o resto da sua caminhada. É muita responsabilidade, Por isso as pessoas têm cada vez menos filhos. Elas vão percebendo o tamanho da responsabilidade. Mesmo que materialmente elas enxerguem, sem essa visão espiritual elas enxerguem, é muito trabalho, porque cuidar dá trabalho, educar dá trabalho. Pois bem, o que é filho? Joana diz que é o fruto sazonado com que a vida contempla a parceria afetiva. Uma parceria afetiva como se fosse o entrelaçamento de galhos de uma árvore, ele floresce. E o filho é fruto. Quando há um amadurecimento do casal, ele frutesce. O fruto disso é a criança, o filho que nasce. Idealmente, isso acontece quando você tem o psicológico, talvez mesmo não o material, mas pelo menos o psicológico já pronto para receber aquele espírito, para aquela tarefa que vai aparecer. Por isso que quando nasce um filho, os pais são convidados a uma mudança de objetivos existenciais. A partir daí, acima de tudo está a responsabilidade para com o filho de sua própria carne. Ele passa a ser a coisa mais importante. Isso é talvez essa ideia de que o filho é mais importante do que eu. Talvez isso venha como uma herança dos nossos instintos de que a necessidade de preservar, de procriar, é superior à nossa própria existência. No reino animal a gente vê isso, Às vezes o macho e a fêmea copulam para que haja a custa da vida de um deles. Por quê? A reprodução é importante. A gente tem isso dentro de nós. Precisamos criar, somos co-criadores. E a gente cria os corpos que vamos receber esses espíritos. Entretanto, todo o nosso objetivo encarnatório muda a partir desse momento. Mas e se eu sou pai? Pois é, você é filho. Saiba que por receber você, a vida dos seus pais mudou totalmente. Os horários, a rotina, tudo, o casamento, tudo mudou quando você chegou. Para algumas coisas, se bem administrado, mudou para bem. Mas alguma coisa, às vezes, não que seja culpa nossa que nascemos, tá? Mas o efeito que o filho pode ter no casamento, muitas vezes, é a ruptura dele. Não é o ideal, mas acontece. E acontece por quê? A gente vai ler abaixo. Às vezes, quando a gente recebeu esse espírito, a gente não tinha condições psicológicas de receber. Preparo mental. Não conseguiu amadurecer o suficiente para receber aquela criatura. E aí, a gente, como falhos que somos, a gente vai falhar, vai sucumbir, vai errar. Às vezes, a gente vai culminar no aborto, seja do homem ou da mulher. Em geral, os abortos realizados por homens são maiores. A gente, às vezes, aborta o filho com muito mais facilidade. Nem sempre a gente tem que fazer um procedimento para isso. Eu só ignoro, esqueço. E isso é uma forma de aborto também. Os cuidados que o recém-nascido exige alteram, como eu falei, totalmente hábitos.
propondo novas condutas e atividades. Os filhos são responsabilidades sérias que não podem ser descartadas sem consequências. A gente aprende isso, né? O André Luiz está cheio de obras na literatura espírita para explicar as consequências do abandono paternal, as consequências das relações afetivas sem responsabilidade. Então, na obra dos 15 ou 16 livros de André Luiz, todos eles vão se baixar isso. O uso das formas de criação mal colocado, o uso descompensado do potencial sexual. A gente vai ver todas essas agruras que a gente é capaz de construir no nosso mau uso do livre-arbítrio, vão estar catalogados na obra de André Luiz, com consequências claramente explícitas. E como que a gente faz então? O indivíduo que tem uma formação religiosa possui mais resistência nesses enfrentamentos morais. A religião ajuda em muito, qualquer que seja ela, porque ela favorece essa resistência. E aí, na obra Boa Nova, tem um momento em que Madalena vai visitar Jesus para conversar com ele, e Madalena olha, Pedro dá uma olhada meio atravessada, tipo, o que a prostituta está fazendo aqui, né? Conversando, ela está sós com ele. E Madalena olha, sente aquele olhar e vira para Jesus e fala assim: mas mestre, e quando tu não estiveres conosco? E aí Jesus fala para ela assim: tenha fé em Deus e tenha fé em ti. Veja que ele não fala tenha fé em mim, ele fala tenha fé em ti. Não é acreditar em Jesus, não só, né? Mas acredite em si mesmo, no seu potencial, porque a fé eventualmente falha. A fé que temos em Deus eventualmente falha. Mas se a gente não tem a fé em Deus, a gente pelo menos tem que ter fé em nós mesmos, na nossa capacidade de superar as adversidades. Quando uma falhar, tem que ter a outra. Por isso que a criatura que tem uma religião, ela normalmente é mais resistente. Porque quando a fé que eu tenho em mim falha, a religião supre. Ela ajuda a suprir essa fragilidade momentânea. E o oposto. Se a religião às vezes me falta, eu tenho a minha fé em mim mesmo, até que a coisa volte ao normal. E como a gente faz então para encaminhar essas criaturas? Observando cada filho com cuidado, a fim de lhe descobrir o nível espiritual, suas aspirações e possibilidades. Conhece-te a ti mesmo, né? Conhece o filho que está vindo aí. É muito comum as mães dizerem que conhecem mais o filho do que ele mesmo. E costuma ser verdade, porque ela consegue perceber dele ações, pensamentos, situações que às vezes nem eles se dão conta de perceber. Muitos de nós não se dão conta do que somos ainda. Então, às vezes a gente se relaciona com as pessoas afetivamente, mas eu não sei o que me moveu. O que me moveu a procurar uma relação? Foi prazer material? Foi carência? Foi uma necessidade íntima? Você não sabe. Você não sabe o que carrega, né, dentro de si. Por isso é tão preocupante. Se a gente não se conhece, a gente tende a tomar atitudes menos coerentes, menos felizes. Então, se a gente observa no filho, e isso a gente observa muito cedo, né, as suas dificuldades, a gente já sabe se vai poder ser mais rígido, mais impositivo, mais firme, ou se a gente pode ser mais maleável, com base no que a criatura é. Não há dois filhos iguais. E ainda que eduquemos os dois dentro dos mesmos valores, cada um vai absorver a educação à sua maneira. Aos pais conscientes cabe a tarefa de encontrar-se sempre receptivos aos filhos, ou seja, acolhidos. A gente vê essa dificuldade, por exemplo, quando às vezes o filho, na sua adolescência, quando ele emerge, quando o seu passado espiritual emerge ali, quando o corpo físico já está plenamente formado, a gente vê as dificuldades que às vezes a criatura que está ali na adolescência encontra com relação à sua sexualidade, com relação à sua questão mental, à sua crise de identidade, que, diga-se de passagem, é normal, porque ali está se chocando na adolescência todo o passado milenar do espírito contra a educação de 7, 8, 15 anos que você recebeu. Então, é um choque de identidade. Você não sabe, como adolescente, e a gente que já teve a nossa adolescência aí, entende como isso é difícil. Você não sabe se é o que o seu pai ensinou ou o que era antes. É tudo misturado.
Você não sabe as coisas. Então, qual é a função dos pais? Estar receptivo e acolher os filhos. E acolher implica aceitá-lo como ele é. Qualquer que seja a sua orientação sexual, as suas dificuldades psicológicas, as suas necessidades íntimas, isso precisa ser respeitado. Porque senão, como pais, a gente vai falhar. Por que vai falhar? Porque essa criatura que acabou de ter a sua... retomar um pouco, nem sempre a gente consegue retomar isso na adolescência, por isso que a adolescência é um período que varia muito em tempo, né? Quando a criatura começa a emergir o que ela encontra, dá de cara com o mundo ali, sem nenhum preparo, sem nenhuma barreira de proteção familiar para enfrentar isso. E qual é a grande tarefa dos pais? Educar. E é talvez a pior delas, porque você trata, você alimenta, você nutre, você cuida, mas educar é a parte difícil. E é justamente a que interessa a você. Eu posso, às vezes, não dotá-lo materialmente de muitos recursos, eu posso ser, às vezes, rígido demais, mas se eu falho na tarefa de educar, pode-se dizer que eu vou comprometer aquela existência do espírito. Por isso que a educação é a coisa mais importante. Confúcio, o sábio chinês, dizia que se você quer planejar para um ano, semeie arroz. Se quer planejar para 10 anos, plante árvores. Se quer planejar para 100, eduque pessoas. E eu pergunto para vocês, e se eu quero planejar para o resto da eternidade? Como que eu faço? Eu educo, eu planejo uma educação planejada. O que eu faço? Avalio a ficha do espírito, conecto pessoas que vão ajudá-lo, não que ele gosta, as que vão ajudá-lo, junto com uma família que pode dar esse suporte dentro das necessidades que o espírito tem. Dou a ele um corpo necessário para a vida que ele vai levar. É um corpo perfeito? Não. Às vezes é um corpo com dificuldades, com defeitos, com falhas. Porque é esse corpo que o espírito precisa. Então, o espírito vai receber esse corpo com defeito, entre aspas, com uma fragilidade, com uma doença às vezes, porque é o que o espírito precisa. E aí, eu planejo tudo isso e recebo esse espírito na minha família. Vai dar tudo certo? Não vai. Não vai. A gente tem um planejamento, de acordo com a obra de André Luiz, raros são os que aproveitam 100% do que planejaram para cá. Então, é natural, espera-se, que a gente não consiga cumprir tudo que a encarnação nos oferece. O que também não quer dizer que eu precise perdê-la toda. Eu consigo ali, no meio termo, eu consigo adquirir alguma bagagem de experiência, se não para evoluir muito, pelo menos para tornar minha vida mais fácil dali para frente. Né? Então, a tarefa de educar é a principal. Como a gente viu, a criança é uma coisa muito plástica. Eu posso moldá-la com muita facilidade. Esse molde é feito pelo oleiro de João. O oleiro é como se fosse um educador, que deve modelar o ser divino, capaz de construir para uma sociedade harmônica. A paz no mundo depende dessa educação. Então, o que a gente vê nas desordenações do mundo, violência, falta de educação, desconhecimento, ignorância. Isso é a origem dos males que a gente observa no nosso cotidiano. Entretanto, qual a tarefa que me cabe? Educar hoje, praticamente há 10, 12, pessoal. Talvez era mais competente nisso do que a gente é hoje. Então, criava-se 10, 12, 7, 15, com, não digo que facilidade, porque nunca foi fácil criar filhos em nenhuma época, mas as pessoas conseguiam educar, dar valores a esses espíritos. Então, elas eram muito mais competentes do que talvez a gente se sente pronto para ser hoje. Então, a gente recebe aí 1, 2, uma coisa mais controlada, né? Um ambiente que, ao mesmo tempo que eu erro menos, né? Acerto menos, mas eu erro menos, me comprometo menos, então talvez seja um pouco de medo nosso. Né? Curiosamente, a criança é direcionada por uma necessidade intensa de aprender e de relacionar-se com os objetos. Isso permite entender suas qualidades morais, e isso exige um direcionamento gentil quando essas inclinações são negativas
E estímulos positivos se eles são edificantes. As empresas descobriram que é muito mais produtivo eu recompensar o que é bem feito do que punir o que é mal feito. Então, é mais ou menos esse princípio. Se eu recompenso, e a recompensa aqui não precisa ser um bem material, mas se eu recompenso a criança nos seus estímulos corretos, eu estou positivando esses comportamentos. Eu estou sinalizando para ela que o que ela está fazendo está certo. Muito bem, divida o seu biscoito com o seu irmão. Esse é o caminho. Toma, vou te dar um outro biscoito para você dividir comigo. Então, é um exemplo minúsculo de atitudes positivas que vão favorecer com que o espírito internalize isso. Né? Que ele fixe isso no seu caráter. E se está errado, eu não positivo esses estímulos. Eu justifico, eu corrijo. Sem necessidade de brigar e ser duro, mas eu corrijo gentilmente, mas eu corrijo. São esculpidos neles, nessa oportunidade, seus hábitos, a ordem, a arrumação, ou os desequilíbrios que vão formar sua personalidade harmônica ou disciplinada, tornando difícil reparar esses danos posteriormente, porque os hábitos são da segunda natureza. Por que você positiva um comportamento? Porque aquele comportamento no dia seguinte vai se repetir, e aí você positiva de novo. Muito bem, fez certo. E você vai fazendo isso até que isso acontece. Mas e se eu não sou pai? É o que Deus faz com a gente. Bota você para fazer as coisas. E aí você não faz certo. E aí você, infelizmente, colhe, como ela falou aqui na primeira página, as dificuldades, os dissabores. E aí o que acontece quando a coisa dá certo? Você é dotado de paz de espírito. As coisas da sua vida parecem que andam, mudam de rumo, boas pessoas chegam. Então, são estímulos que a educação divina nos favorece a caminhar. Pois bem, educar é também educar-se. Então, apesar de quando nasceu um filho, nasceu uma mãe, a mãe nunca está pronta. Como o pai também nunca está pronto. Como nós nunca estamos prontos. Somos criaturas que estamos sempre precisando educar-se. Não temos aqui no mundo de provas e expiações, a exceção do próprio Jesus, quem não houvesse que educar-se. Todos nós temos essa necessidade. E sou injusto, como eu, que nem sou tão educado assim, tenho que educar o espírito. Acontece que o que aquele espírito precisa em nível de educação, eu já tenho que oferecer. Se eu recebo o espírito, é porque o que ele precisa aprender, veja, eu não sei tudo o que ele precisa aprender, mas o que ele precisa aprender com mais urgência eu tenho que oferecer para ele. Aquilo ali que está mais necessário na reforma espiritual dele, eu consigo oferecer. Isso eu consigo dar. Por isso que ele nasce na minha família, sob a minha tutela, para que eu o direcione. Educar com e ter o amor constitui o método mais eficaz de se conseguir o equilíbrio familiar, reunindo todos os membros numa interdependência afetuosa, sem paixões individualistas ou geradoras de vínculos doentios. Construindo então na criança um ser novo. Não é? O que Paulo fala, que o difícil é o homem velho que abandonou, ele precisa renovar-se. É isso que a educação no lar precisa favorecer. Qual o papel dos pais? Direcionar o filho nesses objetivos. Né? Alguns dias eu estava vendo um vídeo do Rossano, e ele, comentando um dos exemplos, né, de atendimento dele como psicólogo, ele dizia que uma moça tinha uma irmã, e ela desabafou, né, na sua sessão com o Rossano, de que a mãe dela fazia tudo pela outra filha. Ajudava materialmente, todo problema a mãe estava ali para ajudar, e ela se virava, dava o jeito dela. A mãe não tinha o mesmo cuidado, pelo menos era a alegação. E o Senhor vai mostrar para ela que, na verdade, ela amava mais do que a irmã. A irmã ainda era dependente dela. Né? E educar é como se, para educar coerentemente o filho, a gente precisa ser dispensável. Por isso que no texto, Joana diz que a gente deve ser ouvido no amor. Eu não posso ter um filho sempre dependente de mim. Ainda que para o meu ego isso seja bom, gostosinho, né? Está sempre com o meu filho, não é proposta espiritual dele. Eu preciso dotar a criatura de liberdade, de autonomia para as suas próprias decisões. O direito de errar é dele. Está isso.
limite é 10 anos. Ele precisa errar. Só que eu posso mitigar o erro, aconselhá-lo, mas eu não posso dar os meus pensamentos para ele, porque eu tenho experiência. Eu tenho experiência. O que ele está vivendo eu já vi. Os erros dele eu já cometi. E o que eu faço? Eu privo ele de cometer os próprios erros. Eu privo a criatura do aprendizado, da experiência, que é justamente o que vai favorecer com que ela tome atitudes melhores. Devo ver o meu filho ir para o buraco e não fazer nada? Não. Mas saiba que como pais, o nosso limite é a orientação. Até a adolescência a gente educa, né? A partir dali a gente orienta. Olha, isso aqui. Mas eu não sei, não queria fazer isso. Faz o que você quiser. Eu já fiz isso e quebrei a cara. Isso a gente aprende muito cedo na adolescência também. Você resolve desobedecer os pais e dá com a cara num problema, quebra a cara. Aí você, mesmo que continue desobedecendo, você pelo menos ouve o que ele está dizendo. Tá bom? Pelo menos eu sei os riscos que eu estou exposto. Então, o objetivo da educação é tornar-se dispensável. Eu preciso que os meus filhos ajam autonomamente, tomem suas decisões, sejam responsáveis, arquem com as consequências de seus atos. Eu estou ali para ajudar? Estou, mas eu não estou ali para fazer a parte que cabe a ele. E é assim que Deus faz conosco. Não é assim que Deus faz conosco. Te dá o corpo, te dá autonomia para você agir. Ninguém tem poder para dizer com quem você vai ou não se relacionar. Sobretudo, até alguns anos isso existia, mas hoje, com o conhecimento que a gente tem, não. Posso me relacionar com quem eu quiser. Posso levar a vida que eu quiser. Errado, inclusive. Posso entrar no crime, posso entrar nas coisas. É permitido, não pela lei às vezes, mas Deus não permite fazer o que quiser com a existência. Não há um limite do que eu posso fazer. Só que, como toda atitude tem consequências, o que a doutrina faz é isso. Dotar cada um de nós de consciência. Em nenhum momento do livro dos Espíritos te fala o que você te proíbe de fazer alguma coisa. Eu posso danificar o meu irmão, tirar a vida dele, tirar as posses dele. Né? Eu posso. É permitido. E a lei não proíbe. Aliás, a lei pune quem faz errado, mas ela não proíbe você de fazer. Não há lei humana que te proíba de fazer nada. Entretanto, a melhor forma que a gente encontrou de se educar é fazendo certo. Porque quando eu faço errado, dói. Então, lembra do estímulo positivo? Pois é, quando eu faço errado, dói. Dói dentro, dói na alma. E a gente já está num ponto que já está meio cansado de apanhar daquilo. Então a gente já não vale a pena usar a liberdade assim. Pois bem, o êxito de uma constelação familiar pode ser medido pelos resultados de união e amizade, pelos vínculos que se estreitam e prosseguem. Ah, Márcio, mas e se meu filho cai nas drogas? E se, apesar dos meus esforços, ele escolhe o caminho dele? O que eu faço? Acolho. E mais nada. Eu não posso, de novo, privá-lo das opções dele. Eu não posso impedir que ele tome suas decisões. Eu posso ampará-lo, ajudá-lo, oferecer sempre uma segunda via. E Joana vai dizer aqui que às vezes jamais se deve pensar em sofrer pelo outro, em considerar-se fracassado, porque os filhos não atingiram as metas que lhes foram estabelecidas pelo desvelo e devotamento dos pais. Fiz tudo, mas ele não aprendeu. Direito dele. E o que você vai fazer a respeito? Respeitar o direito do seu filho quebrar. É horrível dizer isso. E como pai, eu estou chegando na adolescência, então eu tenho noção, ainda que não conhecimento, mas eu tenho noção do que isso significa. E o que eu posso fazer? Acolher. Ter um espaço para preservá-lo do que ele quisesse preservar, mas eu tenho que respeitar a decisão do Espírito. É livre-arbítrio dele. Isso é uma prerrogativa divina. Eu não tenho gerência sobre isso. Se eu passo a gerir isso, eu tomo o controle da vida do outro. Eu não estou aqui para tomar o controle da vida de ninguém. Eu tenho a minha para dar o rumo, e nem essa está com o rumo tão bem encaminhado assim. Então, imagina você cuidar da vida do outro, privar o outro das suas escolhas, dos seus erros, das suas atitudes. É triste, mas é o caminho. E como pais, lembre-se, isso não é fracassar. João vai dizer aqui, às vezes a criatura tem milênios, séculos de erros. Não dá para, numa existência,
você consertar séculos de vícios, de erros. Há limites também, como humanos, para o que a gente pode fazer. Então, perdi meu tempo. Tentei, nadei e morri na praia. Joana diz o seguinte: por maior que seja o amor devotado a alguém, ninguém pode impedi-lo de viver as próprias experiências, atravessar os caminhos que vão lhe proporcionar amadurecimento e sabedoria, realizando as atividades que lhe dizem respeito, porque se o fizesse, ia condená-lo à inoperância e inutilidade. A consciência do dever cumprido oferece aos pais o discernimento para que compreendam os seus sucessos e fracassos. Como eu sei que eu fracassei com o filho? Quando a minha consciência dói. Eu sei. Mas quando eu digo doer, não é aquela sensação que eu podia fazer mais, não. É aquela sensação de eu sei onde eu errei, eu sei por que eu errei, eu sei quando eu errei. Essa clareza é o que mostra que a gente realmente falou. Do contrário, fiz o que eu podia, não fiz o que eu não era perfeito, mas entreguei tudo o que eu podia, fiz, me esforcei e esse foi o resultado. Esse resultado depende do Espírito. Não dá para a gente qualificar o sucesso ou o fracasso, entre aspas, da função dos pais pelo resultado que o filho toma. Não dá, a métrica não é essa. Porque Joana vai dizer que às vezes não se pode modificar o comportamento do espírito rebelde que vem na condição de filho se ele procede de inúmeras existências viciosas comprometidas com o erro, com o crime, com a desolação. O patrimônio de amor e ternura que ora lhe é oferecido ficará adormecido e ressurgirá em germe oportunamente, noutra existência, alimentando-lhe a esperança, estimulando ao avanço, encorajando nas dificuldades. Nada se perde no que diz respeito aos investimentos de amor que realizamos. Volto à pergunta, como a gente mede o resultado do filho na nossa consciência? Mais do que isso não dá para fazer. E digo mais, o nosso objetivo como pais é plantar as sementes de bons valores. Acolher então os frutos, a gente às vezes nem vai ver. Não é responsabilidade minha colher. Como palestrante, não é responsabilidade minha colher. Eu olhar para ele e falar assim, perceber o que ele absorveu do que eu ensinei. Não é minha responsabilidade. A minha responsabilidade é plantar. Colocar a semente dos bons valores, do que é certo. E aí cada solo vai receber a semente à sua maneira. Como cada filho vai receber a instrução à sua maneira. Então o nosso papel como pais, para finalizar, porque já fomos 5 minutos, é o quê? Dotar o espírito de recursos, valores, recursos espirituais, uma religião, um amparo, uma sustentação para a sua vida material e para a sua vida espiritual. Quando eu falho, quando eu não faço isso, não dou os valores que a criatura precisa para seguir autônomo, para seguir com responsabilidade. Mas eu dei os valores. A partir daí a sua responsabilidade é essa, porque eu sou responsável pelo que eu ofereço, não pelo que o outro absorve. Eu ensino isso, né? Você oferece. Tem um dos filósofos da educação, acho que é o Barthes que diz isso, Barthes. Ele diz que uma aula é como se fosse uma fila. Então, cada um vai ter que encontrar alguma coisa ali. Uma aula ruim é uma aula em que ninguém pega nada na fila. Então, um vai querer uma mão, outro uma melancia. Cada um vai encontrar alguma coisa. Então, um pai ruim é aquele que o filho não absorve nada. Alguma coisa fica. Algum investimento de amor. Às vezes ele vai ficar, como o Joana falou, como dormente na consciência dele para desabrochar daqui a anos. E a gente até hoje, eu já tenho meus 40 e poucos anos, a gente se pega olhando e fala assim, era isso que minha mãe queria dizer. Agora, casado, mais que era isso então que minha mãe queria dizer. A coisa custa. Porque a educação também tem isso, né? A gente só vê as coisas até onde a gente consegue enxergar. Alberto Caeiro diz que a gente é do tamanho que enxerga. Se a gente enxerga longe, a gente é grande. E aí as coisas, a gente consegue enfrentar as coisas sem medo, sem essas dificuldades. Né? Por fim, meus irmãos, que se apliquem os novos métodos educacionais, os que trabalham educando para ser, para conhecer, para fazer, para convivência, de modo a criar condições de amadurecimento psicológico nas gerações novas,
ensejando os meios para uma escolha equilibrada do tempo e do ciclo, que a gente precisa ter para as coisas. Então eu preciso equilíbrio nisso. Né? Para finalizar, o que é uma criatura madura? Né? A gente falou da adolescência, que vai é o período que vai do final da infância até o início da maturidade. Mas o que é maturidade? Psicologicamente, maturidade o ser pode ser considerado maduro quando ele para de culpar os outros pelas dificuldades que encontra na vida. Então, uma criatura, um filho, ele vai amadurecer quando ele bater no peito e falar assim, não, isso aí foi o filho de errado. Essa responsabilidade aí, essa dificuldade foi o que eu plantei com as minhas escolhas. Isso é maturidade. Esse é o nosso objetivo, amadurecer com isso. Então, meus irmãos, agradeço a Leide, a casa do Santo Espírito Amor em Jesus. Espero que tenha ficado claro, né, esse momento, para que a gente perceba que, como pais, está muito claro o que a gente tem que fazer. E como filhos, é o mesmo, só que coloque-se na posição contrária. Eu tenho um pai que é Deus, incentivando a esses cometimentos, a essa maturidade, a essa responsabilidade. Então, o que eu estou fazendo para amadurecer o meu espírito, para me educar, para reformar o meu caráter? Por sorte, Deus não tem pressa nas coisas, né? Então a gente não tem que resolver isso amanhã. Mas, se também a gente não começa, a gente ainda vai ficar repetindo, né, esses ciclos de dor que o Joana falou na abertura. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós agradecemos ao Márcio, né, por essas palavras que ele trouxe para nós hoje, essa reflexão, né, gente? Por isso que nós vamos falar durante todo esse mês sobre família, porque tem tanta coisa para se falar, né? Tem tanta coisa para a gente discutir. Então, o Márcio hoje trouxe esse início aqui, abrindo o nosso mês da família. O Márcio trouxe essas reflexões para nós tão boas, né? Coisas que acho que a gente ficou até aliviada, né, de muitas coisas que a gente ouviu aqui, trouxe alívio para nós, né, pais e mães, né? Então, gente, nós vamos agradecer, então, vamos novamente fechando os nossos olhos, vamos relaxando o nosso corpo e vamos agradecer. Agradecemos, Senhor, por todos os conhecimentos que recebemos nessa noite. Que Tu possas, Pai, orientar a todos nós que estamos à frente das nossas famílias, que possamos receber do alto a força, a coragem, o ânimo para darmos conta o melhor possível dos espíritos que recebemos em nossos lares. Abençoa também, Senhor, a todos aqueles que não têm um porto seguro, que não conhecem, Senhor, os ensinamentos trazidos pelo Mestre Jesus e que estão perdidos ainda. Olhai por todos, Senhor. E assim, gratos por tudo que recebemos nesta noite, pedimos a Tua permissão, Senhor, para encerrarmos mais uma reunião doutrinária